Olá a todos e a todas. O meu nome é Adriano. Eu sou trabalhador do Núcleo dos Samaritanos do Caminho, que é um centro espírita que fica aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. É com muita alegria que eu assumo essa posição aqui hoje de estar representando o Samacamin, como costumamos chamar a nossa casa, né? Na Semana da Família da Sexta Uri. Então eu agradeço a oportunidade que é dada à nossa casa de fazer parte desse movimento. Muito obrigado. E eu vou começar aqui a falar de um capítulo, e logo mais da obra, que está guiando a Semana da Família. Eu digo logo mais porque, por se tratar de uma tarefa na seara espírita, é muito comum a gente sempre iniciar e finalizar com uma prece. É isso que eu farei agora. Peço que me acompanhem aqueles que nos assistem. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, agradecemos sempre a oportunidade de realizar um trabalho, de realizar um estudo, que possa aprofundar as nossas mentes, os nossos corações, reconhecermos a nós os mecanismos da vida. Então, agradecemos por esta oportunidade, que cada um de nós possamos tirar aquilo que será útil para modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Então, pedimos a tua permissão, Pai, para iniciarmos esta fala na Semana da Família da Sexta União Regional Espírita de Santa Catarina. Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como eu estava falando, a organização da Semana da Família toma uma obra, né, como guia. Cada casa fica responsável por um capítulo. Eu vou apresentar aqui, vou projetar aqui o capítulo, aliás, o livro, e dizer qual é o capítulo que o Sama Caminho ficou responsável. Tá? Então, compartilhando aqui, né, a obra que está sendo o tema de estudo é Educação com Jesus, a conquista do reino de Deus. O capítulo que ficou sob a responsabilidade do Sama Caminha é o amor como forma de aprendizagem universitária. Foi escrito por Sérgio Luiz da Silva Lopes, né? E o capítulo em si, ele não fala diretamente da família, ou pelo menos da família entendida, por exemplo, como aquela que é constituída pelos laços consanguíneos, né? A nossa família terrena. Ele traz algumas reflexões a respeito da inserção do amor na universidade, na academia, e os efeitos que ele pode trazer para a aprendizagem. Mas mesmo não falando da família, né, há alguns elementos que pareceu-nos importante para trazer aqui, e aí sim a gente fala um pouco a respeito deles e pensar, trazer uma linha de pensamento, né, para a Semana da Família. É isso que a gente vai tentar fazer aqui, né? Mas também é muito importante, antes da gente já adentrar a esse capítulo, a esse texto, a gente lembrar alguns conceitos que a gente encontra nas obras básicas, por meio do trabalho do Sr. Allan Kardec, a respeito da família, né? Às vezes quem está assistindo esse vídeo não está muito acostumado a, ao que é tratado dentro do trabalho de Allan Kardec, dentro do Espiritismo. Então é sempre bom a gente colocar pelo menos uma base para a gente ter uma comunicação, para daí então a gente seguir adiante. E é o que eu vou tentar fazer agora, antes de trazer esses capítulos, aliás, esses conceitos que estão no capítulo escrito por Sérgio Lopes. Tá? E aí, eu vou, pelo objetivo que eu tenho, vou tentar não demorar muito nesta fala, né? É legal a gente refletir um pouco a respeito dos laços de família, principalmente esse que nós estabelecemos no plano físico, né? Os laços consanguíneos. Então, para isso, né, eu consultei a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E trago um trecho ali. Né? O trecho que eu trago diz assim: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo.
Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, o que eu estou trazendo aqui, né, nesta fala, para deixar bem evidente, é que é bom a gente lembrar que os seres que encarnam numa família, pelo próprio fato de falar encarnar, deixa muito evidente que são espíritos que já tiveram outras experiências no passado, estão passando por essa e certamente terão outras no futuro, né? Então isso a gente tem que ter muito claro. Não é o pai ou a mãe, por exemplo, que vai gerar o espírito do filho. Ele auxilia na geração do corpo físico. Tá? Então isso é um primeiro ponto importante que todo mundo tem que ter claro para a gente seguir adiante, né? Agora, uma pergunta que pode surgir aí é: quem são, né, esses espíritos que formam a família terrena? Estou pensando aqui. Eu estou sempre chamando a atenção de uma família terrena porque os laços de família, segundo a doutrina espírita, eles ultrapassam os laços sanguíneos. A família ela é formada pela simpatia entre os espíritos que se procuram, que se aproximam. Isso tem como um dos efeitos, né? Lembrar que o amor ele nunca cessa, mesmo quando há morte do corpo físico, os laços de simpatia faz com que nós distanciemos-nos alguns momentos, mas logo vamos estar juntos novamente, vamos estar em novas experiências. Eu estou me referindo aqui, pensando um pouco nos laços sanguíneos, para a gente pensar a nossa família lá na nossa casa, porque eu que falo para vocês, tenho a minha família, tenho uma série de problemas, pessoal. E acredito que vocês também têm uma série de problemas aí, ou alguns mais, outros menos, mas isso faz parte da família. E a gente vai entender um pouco. Talvez com isso que eu vou colocar agora, né, um outro trecho que eu pego do Evangelho falando dos laços de família, a gente possa entender um pouco mais o porquê, né? É o que eu faço agora. Continuando, né, com mais um trecho, né, eu tento trazer aqui algo que nos faz refletir quem são esses espíritos. Olha só. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca da vida. Então, os parentes próximos, né, muitas vezes, a maioria das vezes, são esses espíritos simpáticos. Entretanto, olha só, continuando. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. E aí já traz outra possibilidade. Aqueles que encarnam junto conosco, que estão na nossa família, pode ser estranho a nós, e o principal, pode também guardar antipatias, ou nós podemos ter algo do passado que nós precisamos retomar agora, né? E a gente vai falar um pouco disso logo mais. E o último trecho, segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Então veja que os laços que estão formando as famílias consanguíneas envolvem aqueles que são simpáticos a nós e também aqueles que guardam alguma antipatia. Os motivos dessa antipatia podem ser muitos. Pode ser ações que fizemos no passado contra eles, ou que recebemos deles, ou formas de pensamento diferentes em que um é colocado junto do outro para que possam progredir juntos, né? Mas o que deixa bem claro algo que eu falei há pouco, pessoas que não têm laços consanguíneos podem se dar muito melhor, muitas vezes isso acontece, do que às vezes irmãos nascendo dos mesmos pais, né? E aí o espiritismo vem como uma forma da gente entender melhor isso. Então esse era o ponto que eu queria colocar aqui, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente amplia um pouco a nossa compreensão a respeito da família,
Mas tem muitos mecanismos que não dá tempo da gente falar numa palestra, numa fala pública assim, e que às vezes seria legal a gente ver um exemplo de uma formação familiar, que é um exemplo entre tantos outros, que talvez aparece algumas particularidades que pode talvez ampliar mais o nosso conhecimento a respeito dessa formação. E é o que eu tento fazer aqui. Eu pego um exemplo de um caso meio extremo, né? Que eu encontrei na obra Os Nossos Filhos São Espíritos, escrita por Hermínio Corrêa de Miranda. É uma obra muito bacana. Eu trago um episódio que é meio de uma encarnação um pouco difícil, de um planejamento um pouco difícil. Eu vou trazer, que eu penso que quando trazê-la aqui, talvez a gente amplie ainda mais e veja alguns mecanismos que estão ligados aí, né, a esse processo de reencarnação e os laços da família terrena. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso, para complementar um pouquinho mais, né, esta fala que eu estou trazendo aqui. Então, seguindo adiante, ó, é dito assim: o espírito que nos veio contar este caso, então ele está falando, né, Hermínio Correia, a respeito de uma comunicação que ele teve no trabalho mediúnico. Então ele diz assim: o espírito que nos veio contar este caso era o de uma mulher. Na existência anterior, abortara sistematicamente todas as vezes que engravidara. No, no tipo de atividade profissional que exercia, entendia que os filhos não passavam de estorvos e a serem removidos com a possível presteza. Foram 8 ao total. Ao retornar ao mundo espiritual, pois todos nós morremos inapelavelmente um dia, encontrou-se lá, à sua espera, e foi recebida com inesperada hostilidade por parte deles. Todos revoltados com a atitude criminosa que lhes havia cancelado sumariamente as expectativas de vida que nutriam. Para encurtar um pouco a história, a moça foi socorrida no mundo espiritual, compreendeu a extensão e gravidade de seus erros e decidiu aceitar, que outro remédio teria, as condições que lhe foram concedidas, pois nada é imposto, a não ser em casos extremos. As condições eram as seguintes: ela renasceria numa família pobre, na Argentina, primeira filha de um casal. O pai, desajustado, seria alcoólatra de difícil recuperação. Ela própria havia desencaminhado em existência anterior. Depois dela, nasceriam todos os 8 espíritos que ela recusara pelos abortos praticados na vida anterior. Em seguida, a mãe dela e das demais crianças morreria, deixando com ela a responsabilidade de criar com suor de seu rosto e o trabalho de suas mãos os 8 irmãos que ela rejeitara como filhos. De contrapeso, ficava ainda o pai problema, antigo amante, igualmente rejeitado. Então, observe, eu trago esse exemplo, é um exemplo extremo, né, de uma irmã que acaba causando aborto, né? Mas a lei de causa e efeito, ela sempre age. Nós não ficamos impunes do mal que fizemos e às vezes quando é com os outros também acabam achando-se na posição de, de nos cobrar, né? E, e a gente vê nesse episódio os efeitos de uma possibilidade de encarnação, uma encarnação que pelo planejamento, né, que é feito no plano espiritual não será fácil, mas com uma intenção, a intenção de resgatar um débito do passado. Então esse é o intuito, né, de tudo que foi programado para essa irmã, né? E aí, quando a gente vê esse episódio, a gente pode identificar algumas coisas que eu vou tentar fazer rapidamente para acabar essa parte, né? Então, ó, uma coisa que a gente pode pensar é por que estas crianças, esses espíritos, não reencarnaram tendo ela como mãe? É uma pergunta que até aparece nessa obra e é feita. E os espíritos lhe respondem assim: pelo mal que ela fez a cada um deles, dificilmente eles aceitariam reencarnar como filhos dela.
Então, muito provavelmente, teria como efeito, né, o aborto, um aborto espontâneo, algo do tipo, seria muito difícil. Então, o que que acontece? Aquela que se tornou mãe dela, e recebeu ela e os 8 crianças, como seus irmãos, né, já era parceira dela de outra vida, já foi mãe. Então, ela aceitou essa posição para passar por uma reencarnação dessa, ter os 8 filhos e depois ela ia desencarnar. Então, veja como a gente recebe também, ao mesmo tempo, auxílio para o nosso progresso, né? E ela teria uma vida muito difícil, não casaria também, estava no planejamento, isso desajustaria, né, o seu plano espiritual, que foi o seu plano reencarnatório, né? Então, esse é um caso que a gente vê de que a reencarnação ela pode ser a mais variada possível. Ela ultrapassa a nossa imaginação. Por isso que eu trouxe esse caso extremo, que dificilmente viria a nossa reflexão se nós não víssemos algo assim. Eu acho que até esse ponto, já até falei demais, já deu para a gente ter uma ideia a respeito de como são formados os laços sanguíneos, as famílias terrenas, e acho que agora a gente pode adentrar alguns conceitos que estão neste capítulo, né? Como eu mencionei, né, essa obra, ela fala da inserção, né, do amor na universidade, na aprendizagem universitária. E a universidade é o campo onde se legitima a ciência. E durante muitos séculos, a ciência ela não admitiu que ingressasse, né, dentro das suas práticas, sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções era algo que ficava fora, longe da ciência. E a questão que Sérgio Lopes tenta trazer, né, é uma questão de refletir a respeito de como a ciência, aliás, como o amor pode se inserir na ciência, mostrar as possibilidades e os efeitos dele. Só que isso foge do nosso escopo, da nossa discussão aqui. Mas há alguns conceitos lá, eu vou pegar um que acho que nos serve para a gente pensar aqui a Semana da Família. É isso que eu vou tentar fazer aqui, né? E aí eu começo trazendo um trecho que o Sérgio Lopes coloca lá na obra dele, e eu vou aqui compartilhar. Opa, onde é que ele está? Aqui. Que é o seguinte, olha só. Ele diz assim: o dever segue o caminho da ética e da moral. O amor segue o caminho das virtudes. Embora levem ao mesmo fim, não percorrem os mesmos caminhos. Então, a primeira coisa que nós estamos percebendo aí, nesse trecho, é que está havendo uma distinção entre dever e amor. Sérgio Lopes ele diz que tanto o dever quanto o amor, né, eles levam, né, ao mesmo caminho. Aliás, ao mesmo local. Eles tentam alcançar, né, a mesma coisa, só que os caminhos deles são distintos. Aí tem 2 pontos, né, para a gente pensar. Por que o amor e o dever seguem caminhos distintos? E o segundo ponto, eles levam ao mesmo fim, mas onde levam o dever e o amor? Vou começar a minha fala olhando para esse segundo ponto. E aí daqui a pouco eu vou deixar no ar aquele episódio da reencarnação que eu trouxe do livro do Hermínio Corrêa de Miranda. E daqui a pouco eu vou tentar fazer um link com, né, que a gente possa usar aqui na Semana da Família. Então, eu vou tentar primeiro responder essa pergunta: onde o dever e o amor levam? Né? Essa reflexão primeira que eu vou tentar trazer aqui. Tá? E aí, mais uma vez, eu recorro ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o capítulo 17, Sede Perfeitos, e lá é falado a respeito do dever. Então, vamos tentar identificar o que é dito lá e para que nos serve o dever, aonde o dever nos leva, e depois nós vamos comparar também com o amor. É uma mensagem do Espírito Lázaro que está, né, nesse capítulo. E vamos dar uma observada o que ele diz para a gente tirar alguma coisa e aí falar aqui a respeito ou refletir. Então, seguindo, olha só. Lá é dito assim: fielmente observado, o dever do coração eleva o homem.
Ainda na mesma mensagem, só que um pouco mais adiante, Lázaro diz assim: o dever é o mais belo laureal da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário a seu desenvolvimento. Então, nesses dois trechos que eu encontrei lá, que a gente encontrou lá, né, nós podemos ver que há uma associação do dever, olha lá no início, do coração eleva o homem. Então, o dever, ele está elevando ao homem, ele está favorecendo o progresso do ser humano, do homem e da mulher. Né? O dever, ó, ele confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, a gente já consegue entender que aonde o dever leva o homem e a mulher, onde ele leva o ser humano, ele leva ao progresso. Então, é aí que o dever leva, né, o espírito que busca, né, em cada encarnação, encontrar um desenvolvimento, um progresso. Vamos agora observar o que é dito em outro capítulo, amai o próximo como a si mesmo. Procurei lá sobre a lei de amor. E mais uma vez lá também tem uma mensagem de Lázaro. E aí, em relação ao amor, ele diz o seguinte: e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então, nesse trecho, né, nós pegamos aí a mensagem de Lázaro, dá para a gente perceber também o amor como elevando-se, como ele diz qual é o amor que ele está falando, né? Ele diz esse sol interior, né? Então, o amor como aquilo, né, que ó, esse foco ardente, aliás, ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, ela traz ao ser humano, né, revelações que ultrapassam a si mesmo, são sobre-humanas, como ele diz ali. São felizes aqueles, né, que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, o amor sempre está elevando o ser a se tornar mais do que ele é, né? Então, é possível nós percebermos também tanto o dever lá como sendo algo que traz o progresso para o ser humano, quanto o amor também. O amor, ele é um elemento, um sentimento, daqui a pouco a gente vai ver, né? Isso que nos eleva acima de nós mesmos. Então, voltando ao que foi dito lá por Sérgio Lopes, tanto o dever quanto o amor nos leva ao mesmo lugar, eu vou dizer assim, ao progresso, ao melhoramento, que é o objetivo que a gente tem nas nossas encarnações. Agora, seguindo um pouco, a gente começa agora a chegar num outro ponto. A gente estava pensando a respeito, né, onde que está levando. Agora, os caminhos dele se distinguem. É isso que Sérgio fala. O caminho do dever está ligado à ética e à moral. O caminho do amor às virtudes. Esses caminhos são diferentes? É isso que a gente vai tentar pensar um pouquinho, né? Como é que eles se distinguem? Como eu falei, o capítulo O Amor como Forma de Aprendizagem Universitária, ele está trazendo uma reflexão da inserção do amor nas práticas na academia, podemos pensar nas práticas científicas. E aí, na obra, no capítulo, Lopes ele traz alguns exemplos de práticas científicas que eram realizadas
em seres humanos, mas que eram altamente desumanas, que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, muitas delas praticadas pelos nazistas, mas também no pós-guerra, uma série de práticas que visavam ou tinham como intenção trazer conhecimento científico, mas eram desumanas com o ser humano. E aí, quando ele traz isso, eu não vou entrar em detalhe, mas ele começa a dizer que, diante desses episódios, começa a surgir, então, uma ética. Uma ética que se tentava estabelecer práticas científicas com os seres humanos que garantisse um mínimo de bem-estar, né? Ou, falando aqui de forma muito resumida, porque a intenção não é explicar detalhadamente o que é esse termo, mas ele fala do surgimento de uma bioética, né? E aí, quando se cria essa ética ou essa bioética, o que acontece? Ela é criada para a intenção de estabelecer qual que é a forma de conduta de se fazer ciência como ser humano, né? E aí se estabelece uma ética e, com isso, é preciso que se criem códigos, é preciso que se criem instituições, organizações que regulem isso. Vou colocar mais um trecho aqui de Sérgio Lopes, para a gente entender um pouco da fala dele, para não ficar só na minha fala, né? Lá no texto ele diz assim: os códigos são, por si mesmo, uma espécie de consciência externa para os profissionais e, como tal, são extremamente discutidas na amplitude de seus conceitos. Órgãos reguladores são necessários para frear as consciências que não regulam a si mesmas. Então, observem, né, que ele está falando que essa criação da ética, desses códigos, cria uma consciência externa. Então, uma consciência que não é de um ser ou de outro ser. Ela é uma criação conjunta que serve para quê? Para regular, né, para frear a consciência que não regula a si mesmo. Então, o que ele traz até aí, e para nós não parece estranho isso que eu estou falando. A gente pensa, tá, Adriano, a ética tem essa intenção mesmo, né? Ela tem a intenção de regular as nossas ações. É por aí mesmo, tá? Mas aí tem algo que nos passa desapercebidamente, né? Quando nós trilhamos, aliás, aceitamos uma ética, nós buscamos agir segundo o dever que ela nos impõe. Olha o dever surgindo aí. Então, a partir de agora, eu, cientista, estou pensando nesse caso em particular, né? Eu estou tendo as minhas ações visando, né, cumprir o meu dever ético. Mas quando eu estou cumprindo o dever ético, isso não implica que está havendo em mim uma modificação do ser, uma modificação íntima. Então, o que eu estou querendo apontar e o que está expresso no capítulo de Sérgio Lopes é que quando eu estou agindo pelo dever, tomando como exemplo essa ética, as minhas ações estão reguladas por um código, por uma ética, por uma moral que me fazem agir como estou agindo. Então, é algo que é uma espécie de coerção. Eu não falo negativo porque essa coerção pode ser imposta por alguém, né? Ou mesmo pode ser escolhida por nós. Mas, independente disso, ele não deixa de ser uma coerção. Então, o dever, né, quando eu sigo ou cumpro com os meus deveres, muitas vezes eu cumpro eles, mas tendo uma forma de pensar que não vão adequadamente àquilo que o meu dever manda. Tá? Para ficar mais evidente, acho que nessa hora, para eu não enrolar muito, eu trago mais um trecho da obra, né, de Lopes, né, da obra, não, do capítulo de Lopes, né, que está na obra tema. Ele diz assim, olha só, para talvez desenrolar algum rolo que eu possa ter feito, né? Olha só como ele fala. Mas devemos dizer também que virtude e dever são duas coisas diferentes. O dever é uma coerção, né, uma obrigação, né, algo que é uma força que me impõe, né? A virtude, uma liberdade. Ambas necessárias, claro, solidárias uma da outra, evidentemente, mas antes complementares, até mesmo simétricas, do que semelhantes ou confundidas. O dever é coerção,
um jugo descante. O dever é uma tristeza, ao passo que o amor é uma espontaneidade alegre. O que fazemos por coerção, escreve Kant, não fazemos por amor. Isso se inverte. O que fazemos por amor, não fazemos por coerção, nem, portanto, por dever. Então, em hipótese alguma, também é bom deixar evidente aqui que não se tem a intenção de diminuir, em hipótese alguma, o dever. A intenção aqui é fazer uma distinção em ações que a gente faz por dever e ações que a gente faz por amor, que logo mais nós vamos falar dela também. Então, observem, né, que dessa distinção aí, né, entre dever e amor, ela passa despercebida, né? Vamos parar um pouco agora e pensar quais as ações que há na nossa família que a gente faz por dever e quais são por amor. Muitas vezes a gente pode entender, e acho que isso faz parte, que a gente começa realizando as coisas muitas vezes por dever mesmo. E o dever de cumpri-las nos altera. Então, isso nós não estamos tirando e esquecendo. O dever nos modifica nossas ações, logo nosso pensamento, logo nosso íntimo. Mas enquanto a realização das tarefas que eu faço são por dever, há uma espécie de força contra mim. Não garante realizar por dever uma mudança íntima. E aí eu paro, penso na minha família, ainda mais nesse tempo de pandemia, que as coisas parecem que se agravam, a gente está mais junto, né? E consigo pensar em muitas coisas que eu, Adriano, ainda faço por dever. Outras que eu faço com muito amor, né? E não é culpando não, mas é legal identificar isso para que a gente possa nos conhecer e ver que tem coisas ainda que pode nos mudar, né? Então isso é um ponto legal que já dá para a gente trazer para pensar a família, para pensar a Semana da Família, né? Então o dever ele serve do controle das ações, mas não garante, né, uma imediata modificação do ser. É essa relação que ele traz com a bioética, tá? É isso. Lázaro, ele comenta um pouco a respeito do dever também, né, como a gente falou, mas ele deixa muito claro, né, que o dever é algo que também nos aproxima de Deus. Agora nós falamos um pouco sobre o dever. Eu vejo que o tempo passou bastante, então agora a gente precisa falar um pouco do amor também. Se o dever é algo que nos é imposto, nos controla, uma coerção, como é que é o caminho do amor? Né? Vamos tentar identificar o que é dito a respeito do caminho do amor. Lembra o que ele diz? Ele diz assim: o dever segue o caminho da ética e da moral. O amor segue o caminho das virtudes. Embora leve ao mesmo fim, não percorre o mesmo caminho. Como entender o caminho das virtudes? Que caminho é esse? Então, eu trago mais uma vez para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora é uma mensagem do Espírito Fénelon, né, que me parece que vai poder nos auxiliar. Então, seguindo aqui, vou passar uma para mais, Fénelon diz assim: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. O amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio. Eu acabo de ver que eu acabei não projetando aqui, né? Peço desculpa, eu estou lendo, mas eu não projetei. Eu vou retornar aqui, né? E vou ler novamente, tá? Então, agora sim, ó, retomando, para que quem quiser possa acompanhar, né, minha fala. Fenelon diz assim, ó, não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade,
a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes, todas filhas do amor. Então, nesse trecho, né, fica evidente, principalmente quando ele diz assim, ó, o contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem. Todos nós, depois a gente vai pegar um trecho de Aristóteles, mas nós temos as potencialidades de desenvolver as virtudes. Nós não nascemos com virtudes, virtuosos, nós as desenvolvemos. Nós temos no nosso íntimo aquela centelha de amor, a centelha divina que precisa germinar. E é o contato com o amor que faz com que essas virtudes germinem. É o que aparece na parte final. É esse contato do amor que faz com que surjam quem? As virtudes, como é dito ali, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação. Então, o amor, ele começa a aparecer agora com uma prática, né, que, quando efetivada, ele faz com que nós desenvolvamos em nós as potencialidades, como eu digo, dessa semente, dessa centelha que há no nosso íntimo. Então, o caminho do amor é o caminho que desenvolve as virtudes. É por aí que, é, que a gente pode seguir e entender o amor. Né? E aí tem um trecho que Lopes diz assim: quando o amor existe, quando o desejo existe, para que o dever? Então, ele deixa evidente aqui mais uma vez que, uma vez que tem o amor, o dever ele fica de lado, porque o dever ele é um cumprimento que eu faço, muitas vezes até sem ainda concordar ou querer. O amor, ele não é dessa forma. O amor, ele é feito, né, pela vontade de se efetivar, né, pelo desejo que existe em nós. E como eu falei, eu ia trazer um trecho de Aristóteles, que está lá na obra de Lopes, né? Não foi uma pesquisa minha, mas lá ele traz, né? Em que ele fala sobre a virtude. Olha só. Nenhuma virtude é natural. Logo, é preciso tornar-se virtuoso. É praticando as ações justas que nos tornamos justos. Praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados. E praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. E aí parece haver, então, uma relação entre dever e amor, que até então, né, não estava bem explícita. Porque a gente começa fazendo as coisas, quando ainda não tem esse progresso, esse desenvolvimento em nós, pelo dever. Por isso que eu falei antes que é uma coerção, no sentido de que ela pode ser imposta, que eu tenho que seguir porque tem uma força maior, ou ela pode ser também uma escolha nossa. Quando eu optei pelo cristianismo, quando eu optei pelo espiritismo, eu cedi e optei por seguir, né, tomar como dever os princípios dos ensinamentos de Jesus, olhado agora pela doutrina espírita. Então, isso para mim não é natural. Então, muitas das ações que eu desenvolvo aqui na minha vida, né, talvez se eu não tivesse esses ideais, eu, né, não realizaria. Então, muitas coisas, muitas ainda, eu faço pelo dever. Mas dá completo conhecimento de que, com o meu dever, quando eu efetivo os meus deveres, as experiências que eu tenho, traz pouco a pouco uma mudança em mim. E com o tempo, aquilo que é dever se torna um amor muito grande pela prática. E sendo um amor, eu desenvolvo a virtude. Então, são coisas distintas, mas por isso que tem um momento que Lopes fala, elas são complementares, né, umas a outras. Elas não são semelhantes, mas complementam uma a outra. E é o que a gente encontra aqui nessa fala, nesse trecho de Aristóteles, né? O dever como me auxiliando no meu desenvolvimento, no meu progresso, para daí eu realizar as coisas com amor e desenvolver ainda mais as minhas virtudes. Tá? Então, era esse ponto que a gente poderia refletir a respeito do amor, né? Ele sendo um instrumento para semear, para que a gente possa semear, né, no nosso íntimo essa centelha divina. Agora vejam, são muitos os instrumentos que a gente tem
para fazer semear aquilo que nós temos de bom. Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Temos como objetivo nos tornarmos seres perfeitos. E aí, dentre os vários instrumentos que a gente tem para nos desenvolvermos, aparece esses laços da família terrena, das famílias consanguíneas, como um recurso que vai nos ajudar muito ao desenvolvimento. Então, observe agora eu retomo para eu concluir, que eu já falei demais, né? Aquele episódio da irmã que causou os abortos em outra existência e organizou um planejamento de uma encarnação que não vai ser fácil, se colocando na posição agora de irmã daqueles que antes viriam ela como filho. Ela está fazendo naquele momento por dever. Ela não está fazendo ainda por amor, mas ela identificou, teve consciência do mal que fez e reconheceu os deveres, olha os deveres aí que tinha que cumprir, para que ela pudesse futuramente se libertar do passado que ela fez, reparar os seus equívocos e aí sim continuar a sua senda do progresso. Mas certamente, cumprindo os deveres dela, pouco a pouco, diante das dificuldades, algo vai mudar nela. Algum progresso vai chegando a ela e com isso o amor vai se desenvolvendo e, consequentemente, virtudes vão se desenvolvendo. E aí tem um trecho do Livro dos Espíritos, para eu chegar na conclusão que eu quero, né? Em que ele dizia assim, que para mim era difícil de entender, né? Eu ficava assim, mas a gente aceita porque a gente sabe que tem algo ali, né? Importante, mas eu que ainda não consegui entender, ou me falta interpretação. É essa questão, a questão 775. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E aí os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é um agravamento, um aumento. Então, o que eles estão dizendo é se houver um relaxamento dos laços de família, haverá um aumento do egoísmo. Aí eu pensava assim, poxa, como é que eu posso entender isso? Parece até que estão querendo nos dar um medo, olha, não relaxa, senão todo mundo vai ficar egoísta. Eu podia dar uma interpretação para isso. E, por exemplo, com o que foi dito aqui, eu penso que dá para a gente refletir um pouco, né, a respeito disso. Porque, olha só, se há um relaxamento dos laços de família, eu estou entendendo que há um distanciamento dos deveres, né, e principalmente daquelas ações que eu faço por amor. E pelo que a gente entende, se eu me afasto do amor, eu me aproximo da ausência do amor. E o que é a ausência do amor? O egoísmo. Então, nós estamos entendendo que os laços familiares, eles são importantes para o desenvolvimento. Os desafios que a família nos coloca, muitas vezes são muito duros. Olha o caso que a gente pegou em particular bem extremo, que a gente tem que passar, não são por acaso. Porque a gente tem que sofrer, mas o sofrimento nos faz progredir, desenvolver inteligência, quando não podemos fugir do desenvolvimento da nossa moral, né? Mas quando há esse relaxamento, eu fujo dos meus deveres, e aí eu fujo do meu progresso, eu me distancio do amor. E quando eu me distancio do amor, dessa escola, desse laboratório, como fala o Divaldo Pereira Franco, que diz que a família é laboratório, né? Afastar-se do amor é aproximar-se da sua ausência, que é aproximar-se do egoísmo. Assim, quando eu me distancio da humildade, eu estou me aproximando do orgulho, que é a ausência da humildade. Então, veja que quando a gente reflete um pouco sobre aquilo que o Espiritismo nos ensina, aquilo que ela nos faz pensar, né? A reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, a gente começa a ampliar o nosso conhecimento sobre várias coisas. E aí a gente começa a dar mais valor, a entender melhor o que é o laço de família e muitas das coisas que estão escritas lá. Então, pessoal, falei bastante, eu agradeço a oportunidade, né? E termino com esse trecho aqui, ó, antes de fazer a prece de encerramento, né? Tem uma obra de Chico, Religião dos Espíritos, em que é dito assim, é uma fala de Emmanuel: em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra
ou noutros mundos que se lhe assemelham tantas vezes quando se fizeram necessárias. Não somente no resgate de erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao amor. O mundo é, assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Os parentes difíceis são cadernos de provas. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade aos trabalhadores que estão organizando esta Semana da Família. Espero que essa fala possa ter sido útil para ajudar na reflexão, né, nesta semana. As obras que foram utilizadas aí foram duas obras básicas, né, o Evangelho dos Espíritos, está também, né, o capítulo de Lopes, Nossos Filhos são Espíritos e a Religião dos Espíritos. Então, para encerrar agora, passo para a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, agradecemos, Mestre, pela oportunidade de tantos irmãos que nos envolvem, sempre nos auxiliando em nossa família, em nossos deveres familiares, na sociedade, para conosco. Agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos a respeito de uma temática, pensarmos em conjunto sobre ela, buscando nos melhorarmos e, consequentemente, melhorar este mundo. Agradecemos a Deus, que é Pai de infinito amor e misericórdia, por podermos estar aqui, trabalhando, estudando. Pedimos o amparo a cada uma de nossas famílias, aquelas famílias que estão passando por encarnações difíceis, aquelas que talvez estejam um pouco distante, que possamos encontrar na família um local adequado para nosso aperfeiçoamento, desenvolvendo as virtudes que são necessárias para nos tornarmos melhores. Que Deus ampare a cada um de nós, que assim seja. Então, despeço-me de todos. Um forte abraço.